E agora, a reportagem de maior repercussão das últimas horas. Depois de 4 dias desaparecido, o corpo do empresário Adalberto Júnior foi encontrado neste local. A reportagem acaba de ficar pronta e traz os detalhes. O corpo do empresário foi encontrado em um buraco de 3 metros de profundidade dentro do autódromo de Interlagos, em São Paulo. O local fica nos fundos do cartódromo, onde uma obra está em andamento. A abertura estreita, com cerca de 40 centímetros, estava coberta por tapumes de metal e não fazia parte da área destinada ao evento de motociclismo que acontecia no último final de semana. Foi um funcionário da obra que avistou o corpo e acionou a polícia. A retirada foi feita pelo Corpo de Bombeiros e não foi uma tarefa fácil. Primeiro, um militar desceu amarrado e tirou o capacete de Adalberto. O mesmo bombeiro desceu novamente e amarrou uma corda ao corpo. Toda a estrutura montada para o resgate foi coberta por uma lona para que o cadáver fosse retirado. A esposa e a família acompanharam todo o processo. Do autódromo, o corpo foi levado para o IML Central. A repórter da Record, Lorena Coutinho, esteve no local. Aqui a polícia saindo neste exato momento? Olha só, são muitas viaturas envolvidas. Uma viatura saindo agora e tem muitas lá dentro. Adalberto Amaurílio Júnior, de 36 anos, estava desaparecido desde a noite de sexta-feira, quando foi a um evento de motociclismo. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa daqui de São Paulo. Os agentes querem entender se Adalberto morreu de forma acidental ou se foi vítima de um crime. Existem alguns detalhes que chamam a atenção. O corpo do empresário estava sem a calça e também sem os sapatos, mas não havia nenhum sinal aparente de uma briga, uma tentativa de se defender. Mas, segundo a delegada responsável, pelas condições do corpo, ele não teria morrido no dia do desaparecimento. A gente não descartou nada da investigação, tá? Mas o rigor dele, né, o rigor mortis, como nós chamamos, não passa de 36, 40 horas. A investigação quer entender como o empresário foi parar numa área isolada, que fica no sentido contrário do caminho para o estacionamento, onde o carro dele continuava parado. É o corpo dele que vai nos contar o que aconteceu. Se ele foi drogado, o que aconteceu, porque ele não tem lesão. Adalberto trocou mensagens com a esposa antes de desaparecer. Ele disse que não ficaria para o show e que voltaria para casa, mas depois disso não respondeu mais às ligações. A última pessoa a ver Adalberto com vida foi um amigo que o acompanhou no evento. Cadê vocês? Vocês estão aí dormindo no sofá? Estão em casa, dormindo com o sofá, as esposas, como fala? Comandando, é só dominado. Ele prestou depoimento à polícia e também esteve no local durante o resgate do corpo. No caso, ele não demonstrava nenhuma atitude suspeita, nada? Não. Ele não estava nervoso? Não estava nervoso. Você acredita que ele pode ter sido abordado? Eu não sei. Ainda não tenho a mínima noção do que aconteceu. Foi um passeio aqui e ele sumiu, só isso. Rafael disse ainda que foi assaltado 2 dias depois do desaparecimento do amigo. Ele teve a moto, o celular e o capacete levados em Cotia, na região metropolitana. A moto foi levada, seu celular também? Sim, celular, tudo. Jaqueta, capacete. Os investigadores trabalham com várias hipóteses, mas não descartam que Adalberto tenha sido vítima de um crime. Uma das possibilidades é que ele tenha sido colocado no buraco já sem vida. Os exames toxicológicos, a necrópsia e a perícia em imagens de segurança vão ajudar a polícia a determinar o que aconteceu. Meu filho era especial, especial mesmo. Tanto o amor que eu tinha por ele, como ele também tinha por mim. Hoje ele representa tudo. Eu entro aqui nessa casa e eu vejo ele em tudo. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ele.
Nós lamentamos os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos do Adalberto Júnior, muito conhecido, né, no meio do motociclismo. E agora nós estamos empenhados nas investigações e por isso que a Letícia Miyamoto me chama ao vivo. A Letícia está no local onde o corpo foi encontrado. E a grande pergunta é se isso foi um crime ou se foi um acidente. O que é que aconteceu com o Adalberto? A resposta virá com a perícia que vai acontecer daqui a pouco. Os investigadores, os peritos da Polícia Civil, mais uma vez, vão a esse local onde você está, Letícia, em busca de vestígios, em busca de informações que possam dar a resposta para esse mistério, Letícia. Tiago, William, um local muito importante aqui onde nós estamos hoje, né, que é o Autódromo de Interlagos, o cartódromo, né, mais especificamente, onde esse caso foi registrado. E a expectativa é que a perícia retorne aqui até este portão onde nós estamos a qualquer momento. Ontem, nas últimas horas do dia, também a equipe da Polícia Civil, junto com os peritos, retornaram com equipes da GCM, com cães farejadores, que ajudaram nessa busca, porque ainda tem alguns objetos que a polícia busca encontrar, como por exemplo a calça do Adalberto, que ele foi encontrado sem ali naquele buraco, e também os sapatos, né, as meias que ele utilizava. Isso é um dos principais mistérios agora, porque a polícia já considerava duas hipóteses desde que ele foi encontrado ali naquele buraco em relação ao que aconteceu com ele, se foi de fato um crime, se ele foi colocado ali desacordado ou se ele sofreu algum tipo de acidente ali naquele local, né? Então, a entrevista coletiva que aconteceu com a doutora Ivalda Aleixo, né, a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi concentrada nessas perguntas sobre qual é a principal hipótese para a polícia do que aconteceu com o Adalberto. Para a equipe de investigação, a princípio, está mais próximo de ser um crime. Então, é esse o objetivo das equipes aqui durante a manhã e tarde também dessa quarta-feira. Então, deve ser um dia longo de trabalho, né, William? Thiago? Pois é, um dia longo de trabalho, os investigadores em campo em busca dessas informações. E eu quero mostrar algumas possibilidades que foram levantadas pela doutora Ivalda Aleixo, a delegada do DHPP. Principal hipótese é que possa ter acontecido um crime, mas um acidente não está descartado. Não tinham sinais de luta no corpo do Adalberto, só que o exame de necropsia vai indicar a exata causa da morte dele. A doutora Ivalda comenta o caso. Vamos ouvir. Com o que a gente tem agora, ou ele foi obrigado a, se vira, pula aí, ou ele levou, ou ele gente, estava talvez em algum estado, em respeito aí, por favor, à família, né? Mas talvez tenha bebido alguma coisa. Pode ter sido vítima aí de um Boa Noite Cinderela aí, porque dizem que o evento estava com muitas pessoas, né? Então, e não ter, o que causa estranheza para a gente, além da calça, óbvio, né? A meia e o tênis, é não ter uma lesão. Nós olhamos, fratura no pescoço, poderia ser. Ali no local também não deu. O médico legista também disse que não. Então, assim, colocar uma pessoa viva dentro dali, ela vai fazer isso, ela vai espernear. A doutora Ivalda traz informações preliminares da investigação. Diógenes, ela comentou sobre um primeiro contato visual com o cadáver, indicando que não haveria nenhum hematoma, nenhuma fratura aparente. Um grande mistério. Pode ter sido um acidente, ele pode ter caído nesse buraco, ou ele pode ter sido morto e colocado nesse buraco em pé. Chama atenção também o fato dele estar sem as botas, as meias e as calças. A doutora Ivalda é uma expoente no DHPP, tem muita experiência, já lidou com muitos casos. O argumento dela de que se uma pessoa cai ainda lúcida, com vida, dentro de um buraco, obviamente, instintivamente faria algum tipo de movimento ali, deixando algum tipo de marca, coisa que não foi encontrada. É claro que, no meu ponto de vista, é muito difícil fazer uma hipótese a mais, nesse caso, sem ainda o exame do Instituto Médico Legal, que vai verificar algum tipo de bebida alcoólica, algum tipo de droga que possa ter ingerido essa pessoa.
ou até forçosamente, né? Não estou falando Ele que pode ter sido dopado, não é? Exatamente. Então, Ela falou, inclusive, do Boa imagina Noite uma hipótese, Cinderela, Thiago, que ele caiu e perdeu a consciência. E por conta de perder a consciência, acabou não tendo nenhum movimento de tentar escapar do buraco e a partir daí teve a perda da sua... Teve um mal súbito, perdeu a vida, né? Pode ser isso daí. Então, mas aí precisa analisar o seguinte, como o corpo foi encontrado. Quer dizer, pode ter acontecido isso? Pode. Mas como é que ele foi encontrado? Sem sapato, sem as meias, sem a calça, só de jaqueta. Então, quando isso aconteceu, em que ponto, em que momento isso aconteceu, está sendo buscado ali através das imagens que, se conseguir nessa região, que é bem difícil, porque é uma região que está um pouco mais afastada e também estava em obras ali. E mais um detalhe intrigante. Havia ali uma câmera de circuito de monitoramento que estava desligada. Será que quem deixou o corpo lá, se realmente o corpo foi desovado, essa pessoa sabia que essa câmera, posicionada justamente em direção a esse buraco, estava desligada? A doutora Ivalda comenta esse detalhe que pode ser decisivo para a investigação. 9 horas de imagem, a gente pediu um pouco antes dele entrar e até o horário final do evento, tá? Dá em torno de 8h30, 9 horas de imagem. Então, nós conseguimos, olhando essa imagem, realmente nós temos ele entrando e até onde a gente foi, a gente não tem ele saindo. Todas as imagens que eles tinham, eles nos disponibilizaram. Tem câmeras altas e tal. Só que essa câmera, que seria super importante, olha, ela não funciona. Essa câmera daria para esse lugar que estão construindo. Diógenes, o fato dessa câmera de monitoramento estar desligada pode não ser uma simples coincidência, né? Pode indicar que esse crime, sendo constatado que realmente trata-se de um crime, ele possa ter sido premeditado. Exatamente, Thiago. Ótima observação. Se essa câmera foi desligada, ela abre a hipótese, ou ela não estava funcionando, ela abre a hipótese de alguma pessoa já saber, né, ter conhecimento de que ali poderia ser um local onde ela poderia agir sem deixar rastros pelas imagens. Aí abre essa possibilidade. Tudo isso, Thiago, são hipóteses que estão em aberto e é óbvio que o exame no corpo vai juntar elementos para poder começar a fazer as conexões dessas hipóteses em aberto com o que de fato aconteceu. Se essa imagem, se essa câmera foi desligada, então a pessoa que teria desligado, caso a linha de investigação seja essa, a pessoa conhece o autódromo, conhece as dependências e teria o acesso ao local para desligar essa câmera aí.